amiguinhos, tudo bom? Bom dia! Né? Passou a semana e aí, tia Fabi apareceu. Você viu como o nosso cultinho tá especial? Tem louvor a Deus agora, tem história, tem oração, tem tudo que a gente precisa para se fortalecer essa semana e enfrentar mais uma semana. Semana vai ter aula, remota, online, pela televisão. Eles dão um jeito lá, mas vai ter aula. Muitas crianças vão ter prova. Então vai ser uma semana que a gente precisa estar forte na palavra do Senhor. E hoje a tia tem uma história muito especial. Sabe qual é? Vocês se lembram do Davi? Aquele que pegou a pedrada e matou Golias? Então, a gente vai continuar a história desse herói da fé hoje. Davi, depois que teve aquela grande vitória lá contra os filisteus, que matou o gigante dos filisteus, o Golias, ele foi levado ao castelo. E lá no castelo, ele conheceu o Saul, que ele já conhecia. Lembra que o Saul quis dar uma armadura para ele, mas estava muito pesado, ele foi revestido com a armadura de Deus, aquela que é invisível? Então, aí foram lá no castelo. Cadê o sominho? Aqui! Saul, ó, tem uma coroa, Saul e Davi. Só que lá no castelo não morava só o Saul e o Davi, morava também o nosso herói da fé de hoje, novo, que apareceu, Jonatas. Então, moravam o Jonatas e o Saul lá no castelo. E a história de hoje é essa. É a história de um herói da fé que era amigo de outro herói da fé, o Jonatas e o Davi. Então, hoje a tia vai falar sobre amizade. Não é legal? Então, você pode ser herói da fé sendo amigo de outro herói da fé, porque ninguém anda sozinho, né? Todo mundo precisa de um amigo. E a tia queria mostrar hoje como que é uma amizade segundo a vontade de Deus, uma amizade que está na Bíblia, né? Uma amizade que foi assim muito importante para a vida de Davi, foi muito importante. Então, eu vou dar uma relembrada na história, né? Para a gente poder entender como Jonatas é um herói da fé. É o herói da fé que dentre todas as qualidades de herói da fé, ele tinha uma qualidade que é assim, de amar o amigo, né? Então, vamos entender. O Saul era o rei. Lembra que o Samuel foi lá, disse que Saul era rei e tal. Saul, ele era um cara bonito, fazia várias coisas. Ele foi um rei escolhido por Deus. Mas neste caminho de reinado, Saul começou a se desviar e fazer coisas que Deus não gostava. Saul começou a ter uns sentimentos ruins e Samuel falou para Saul: Saul, você não vai mais você vai ser rei, mas sua família não vai mais ser rei. Saul sabia disso. Jonatas também sabia disso daí. Mas Jonatas, nem deu muita importância, estava lá do lado do pai dele, coisa e tal. Quando Jonatas viu Davi, e tanto o Davi quanto o Jonatas, eles acreditavam em Deus, né? Eles trabalhavam para Deus. Jonatas sentiu uma alegria muito grande. E aí, vendo Davi, todas as boas obras que Davi fazia, Jonatas entendeu: esse aqui vai ser o próximo rei de Israel, né? Mas aí, amiguinhos, eu queria só falar uma coisa. Jonatas é príncipe. Saul é rei, filho, príncipe. Quando Saul morresse, Jonatas seria automaticamente rei. Só que Jonatas sabia que Deus já tinha dito que a família de Saul não ia continuar o reinado. Mas ele teve uma atitude assim muito, muito boa. Por quê? Porque assim, ele podia chegar e falar assim, ó, lá vem esse invejoso do Davi querendo pegar o meu reinado. Mas não, ele fez totalmente ao contrário. Ele foi lá e falou assim: esse cara aqui é o escolhido por Deus. Eu vou ajudar ele a fazer tudo o que é necessário para se tornar um ótimo rei. Ele não teve ciúmes, inveja, nada dessas coisas, amiguinhos, porque isso não agrada a Deus, né? Isso não é legal. Deus não fica feliz da gente ficar com inveja, né, com raiva das outras pessoas. Diz a Bíblia que Jonatas amou Davi desde o dia que viu, né? Que amizade é essa? Só pode ser uma amizade
onde Deus está no meio, né? Eu fiquei pensando assim, ó, aqui tá eu, aqui tá meu amigo. Eu e meu amigo. Nós vamos ser amigos a vida inteira. Mas quando essa amizade vem do Senhor, é assim, ó, sabe? É que nem uma corrente, não quebra. Porque este halo que une as duas mãos é um halo de Deus. Então, assim, eu fico pensando, Jonatas entendeu isso no minuto que ele viu o Davi. Ele não teve inveja nem nada. Prova disso é isso, ó. Jonatas foi lá, pegou uma capa de príncipe, que só príncipe usava capa, né? Não era qualquer um que usava capa. Foi lá, pegou a capa dele de príncipe e deu pro Davi uma capa de príncipe. E deu também o quê? Uma espada. Aí Davi, ele tinha capa de príncipe, ele nem era príncipe, mas ele tinha capa de príncipe e tinha uma espada também. Tudo que o amigo deu para ele. Deu um arco, uma flecha, um cinto, deu uma roupa completa. Quem olhava pensava que Davi agora era da família, porque ele tinha essas roupas, né, que naquela época ninguém usava essas roupas, a não ser a família, né, do rei. E beleza, e o Davi começou a viver lá no castelo e a amizade foi se fortalecendo, coisa e tal. Aí quem que é aquele cara que não andava segundo a vontade de Deus? Saul. Saul vendo isso não estava gostando, mas ainda, né, deixou, falou, deixa eles lá, são amiguinhos, deixa eles lá. Beleza. Aí, gente, o Davi começou a ir para as batalhas com Saul, né? Então o Davi estava indo lá para as batalhas com Saul. E na Bíblia conta que eles tinham várias vitórias. E aí as pessoas normais ficavam agradecendo Saul, mas agradeciam com mais entusiasmos, com mais alegria Davi, né? Eles falavam assim, nossa, Saul derrotou os filisteus, mas Davi matou muitos filisteus. E aí, esse carinha que não estava, né, de acordo com a vontade de Deus, começou a sentir o quê? Ciúmes, inveja, ficou irado, deixou essas coisas ruins que não pertencem a Deus entrar no seu coração. E aí, quando coisas ruins que não pertencem a Deus entram no nosso coração, é aquela musiquinha lá que tem que limpar, porque tá sujo. Mas Saul não limpou. E aí a sujeira vai tomando conta, vai ficando cada vez mais sujo, mais preto. E foi exatamente isso que aconteceu. Saul ficou com tantos ciúmes de Davi que mandou matar Davi. E aqui na Bíblia conta que ele mandou matar inúmeras vezes, tá? Foram várias tentativas de matar Davi. Mas a tia vai contar uma pelo menos, né? Teve uma vez que eles foram lá para a batalha e as pessoas ficaram lá vangloriando o Davi. Ele ficou muito bravo e ele mandou matar o Saul ficou muito bravo e mandou matar o Davi. E aí o Jonatas falou assim pro pai, Davi é bom, Davi, né, só faz o bem, não mata o Davi, coisa e tal. Então Jonatas falou bem do amigo pro pai. Aí o pai deu uma amansada. Mas aí no outro dia já voltou de novo. E aí Jonatas foi lá, né, e falou assim pro Davi, Davi, foge, que meu pai não tá bem, ele tá querendo te matar. Aí o Davi falou, sério, foge lá naquele lugar que a gente sempre vai lá jogar umas flechas. Foge pra lá. Davi pegou e fugiu pra lá. E aí Jonatas, ele combinou com Davi um esquema assim, ó. Jonatas ia lá naquele lugar que o Davi estava escondido e falou assim, ó. O Jonatas falou pro Davi, Davi, se eu jogar uma flecha pra lá, é pra você fugir. Se eu jogar uma flecha pra cá, tudo bem, não tem perigo, você pode voltar. Tem toda uma história muito mais rebuscada que isso, eu tô dando uma resumida. Aí o pai do Jonatas, o Saul, queria matar o Davi, o Jonatas foi lá no lugar escondido e jogou a flecha pra lá. E aí Davi entendeu e sumiu, fugiu. E aí foram inúmeras tentativas, tal. Aí a tia quer pegar a Bíblia aqui para ler uma que a tia separou, né? Teve uma vez que Davi estava numa cidade chamada Oreza. Deixa eu ver se eu li certo, Oreza. E Davi estava triste. Davi não estava aguentando mais essa perseguição, gente.
Porque assim, a vida do Davi não foi fácil. Ele foi lá, matou o Golias, mas depois tudo que ele teve que passar não foi fácil. E aí Davi estava lá nessa cidade, escondido, e estava triste. Estava se achando já derrotado, não estava legal, né? E o Jonatas foi lá falar com ele, né? O Jonatas foi lá falar com ele. Aí diz aqui na Bíblia, em 1 Samuel 23, de 16 a 19. Então, abre a Bíblia lá no começo. Tem 1 Samuel 23, de 16 a 18, né? Final 18. Eu vou ler para vocês. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza. E lhe fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse: não temas, porque a mão do meu pai Saul não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei o segundo contigo. Aí eu vou parar só um pouquinho. Olha isso, gente. Ele não tem nada de inveja. Ele, que era o príncipe, falou assim: você vai ser rei, Davi, e eu vou ser o segundo com você. Olha que amizade. O que também Saul, meu pai, sabe. Então, ele falou: olha, Saul também sabe disso. Por isso que ele tá tão nervosinho, por isso que ele tá fazendo tanta coisa errada. E ambos fizeram uma aliança perante o Senhor. Davi ficou lá na cidade de Oreza e Jonatas voltou para sua casa. Então, eu queria dar uma qualidade de um amigo. Um amigo é um cara que, quando a gente tá meio entristecido, vai lá e ajuda a gente, né? A tia queria provocar nesta lição a vontade de vocês terem um verdadeiro amigo, né? A vontade de vocês serem amigos dos outros. Por quê? Porque o Davi estava lá, perseguido, triste. O Jonatas foi lá e falou assim: Davi, o Senhor Deus está contigo. Não temas. Meu pai Saul não vai te achar, porque Deus está contigo, né? Ele levantou assim a confiança em Deus que Davi tinha, né? Aí Davi ficou lá, tudo, né? Teve bastante história, porque a história do rei Davi está em Samuel, em 1 Samuel, e continua, é uma história bem... Tem bastante livros da Bíblia e é uma história bem longa. Mas aí, resumindo, só para vocês saberem o final da história, Jonatas e Davi fizeram também um pacto, assim, uma aliança, falando que sempre iam gostar um do outro e que iam cuidar da família de um do outro, se caso um deles viesse a morrer. E aconteceu que, em uma batalha, o exército dos filisteus invadiu o castelo e Jonatas, Saul, todos os filhos de Saul morreram, né? Foram capturados. E quando Davi ficou sabendo disso, Davi chorou profundamente, de tristeza, porque morreu o amigo dele. E até o Saul, aqui tem várias passagens que Davi poderia até ter matado Saul, mas assim, ele não faz isso, né? Ele entende que Saul não tá legal, que Saul precisa mais de oração, né? E Davi se torna rei. Depois disso tudo, Davi se torna rei. Quando Davi se tornou rei, ele falou assim: será que sobrou alguém da família de Jonatas? E aí Davi foi procurar. E aí descobriu que Jonatas tinha um filho. Quer ver como que eu vou achar o filho de Jonatas? Jonatas tinha um filho que chamava Mefibosete. Esses nomes do Antigo Testamento são assim incríveis, né? E aí, esse filho de Jonatas se salvou da seguinte maneira: ele tinha uma babá. Na hora que invadiram o castelo e começaram a matar toda a família lá do rei, a babá fugiu com ele. Só que na hora que ela estava fugindo, correndo, ela caiu. E o Mefibosete quebrou os 2 pés e ficou um pouco, né, com dificuldades para caminhar, não ficou legal. E aí, quando Davi virou rei, Davi conseguiu achar o Mefibosete e deu toda a fortuna do Jonatas e do Saul para ele. Ele continuou rei, mas tudo que eles tinham, ele deu, fazendo com isso, honrando a promessa, a aliança que ele tinha feito com o pai de Mefibosete. Olha que legal. Davi não falhou. Davi prometeu que ia cuidar da família e cuidou da família. Um verdadeiro amigo também é isso, não falha com os outros amigos, né?
essa história do... Não é à toa que o rei Davi é um herói da fé e que Jonatas também é um herói da fé. Jonatas defendeu Davi com a sua própria vida. Ele teve em várias vezes, ele se arriscava, ele fazia várias coisas para proteger a vida de Davi. Então a tia queria deixar essa história hoje dizendo assim, que a gente tem mais um ingrediente para ser herói da fé. A gente pode ser herói da fé tendo amigo, sendo legal com o amigo, levando uma palavra de amor quando o amigo está precisando. A gente pode orar por eles, a gente pode interceder por eles. Às vezes os amigos da gente vai lá fazer a prova, não estudou muito, tira nota baixa. A gente pode ajudar. Se a gente sabe a matéria, ensina pro amigo, né? Isso é uma maneira de você ser amigo. Se seu amigo tá lá, né, passando por dificuldades, a mamãe e o papai, às vezes perderam o emprego, você fala assim, vamos orar, amigo. Para ali no cantinho, faz uma oração rapidinha. Se seu amigo não crê, né, em Deus, fala de Jesus para ele. Então, gente, a gente pode ser herói da fé sendo amigo, né? E aí a tia queria deixar essa lição aqui com vocês hoje. Hoje a lição é do herói da fé Jonatas, que foi amigo do rei Davi, tá? Vamos terminar com uma oração? Então vamos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa história maravilhosa dessa amizade entre Davi e Jonatas, Senhor. Faz com que a gente possa ter um amigo verdadeiro, Senhor, aquele que vale como um irmão, que diz a sua palavra. Senhor, obrigado por essa história, obrigado por esse cultinho, Senhor, e cuida, Pai, das nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que muita gente grande, gente pequena, está precisando do Senhor nessa hora. E nós queremos pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor esteja visitando os lares dessas pessoas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tchau, amiguinhos.